Você sabia que as soluções nutricionais na alimentação de ruminantes impactam diretamente a eficiência produtiva? Isso porque, ao otimizar a digestão e a conversão alimentar, essas são soluções que contribuem para um melhor desempenho dos animais e também promovem maior sustentabilidade, reduzindo o impacto ambiental da produção e melhorando o aproveitamento dos recursos naturais. Quem conversa com a gente sobre esse tema é a Eveline Bueno. Mas antes do nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Eveline Bueno Alves nasceu em Monte Claro, interior de São Paulo. É apaixonada por cozinhar e destaca sua capacidade de adaptação rápida e visão positiva como características que mais aprecia em si mesma. Ela é motivada pelo impacto positivo que pode gerar no setor agropecuário, focando em soluções mais sustentáveis. Atualmente atua como gerente de produtos da Cargill na área de aditivos nutricionais para bovinos leiteiros e de corte, desenvolvendo estratégias para melhorar a produtividade de maneira sustentável. Além disso, é influenciadora digital, onde desmistifica mitos e curiosidades do agro. Seja bem-vinda, obrigada pela presença aqui com a gente no programa. Eu que agradeço, Jaqueline. É um prazer estar aqui com você para a gente bater um papo aí sobre esses pontos importantíssimos sobre a pecuária e sobre a comunicação do agro. Exatamente. Eu já gostei de saber que você desmistifica, né? Porque, infelizmente, tem muitas informações ainda truncadas sobre o nosso setor chegando ao público final, né? Sem dúvida, Jaque. A gente tem muitas coisas boas dentro do agro para a gente contar, né? E isso é o inverso do que acontece hoje na mídia. A gente vê o agro sendo atacado com muita frequência, né? E a gente tem a ciência, inclusive, ao nosso lado. Então, temos dados para respaldar essa comunicação positiva sobre o setor. Então, eu entendo que no meu trabalho como influenciadora, a gente tem uma oportunidade gigantesca de comunicar as coisas boas que o agro vem fazendo com embasamento científico para desmistificar realmente esses mitos do setor relacionados a diversos aspectos, como a gente vê o setor ser agredido hoje. E como é que a gente pode falar que essas soluções nutricionais, né, ajudam cada vez mais, não só a saúde geral dos animais, mas aumentar também essa eficiência produtiva? Então, Jaque, essa minha atuação na Cargill, na área de aditivos nutricionais, ela tem muito alinhamento com a questão da sustentabilidade, sim. Hoje, a gente usa esses aditivos na nutrição de ruminantes com o objetivo de promover o desempenho, a eficiência e a sustentabilidade. Promovendo o desempenho e a eficiência dos animais, a gente otimiza o uso dos recursos naturais e a gente proporciona alimentos de qualidade, proteína de qualidade, seja ela leite ou carne, para o consumidor final, que hoje a demanda é crescente no mundo de população, né, que cresce rapidamente, como a gente vê hoje em dia. E a gente tem que sempre pensar do lado da sustentabilidade, né? Hoje muito se fala de gases de efeito estufa, hoje muito se fala sobre uso dos recursos de forma bastante assertiva. Então, quando a gente promove a sustentabilidade e a eficiência do animal, por meio da eficiência do animal, a gente entende que a gente está melhorando, né, o planeta Terra como um todo em si, né? E não podemos deixar de falar também, já sobre o produtor, né? Se a gente melhora o desempenho do animal, se a gente melhora a eficiência desse animal por meio do uso de aditivos, a gente também melhora a parte financeira e econômica do produtor, que também faz parte do escopo da sustentabilidade, que é manter o produtor economicamente ativo na atividade. Quando a gente fala principalmente para o público final, né, é importante ficar claro que cada vez a gente vê animais maiores, né, com ganho de peso muito rápido também e abatidos até com um período menor, principalmente por causa da genética e da nutrição, né? Sem dúvida, já que esse é um ponto que eu adoro falar, né? O grande mito do uso do hormônio na produção de frango, que está enraizado, né, em toda a nossa sociedade. E esses pontos que você trouxe são extremamente importantes, né? Hoje a gente consegue produzir um frango com 42 dias por meio de um desenvolvimento de melhoramento genético que não começou agora, né? Começou há muitos anos atrás. Ambiência, né? Hoje a gente proporciona um conforto para esses animais que é muito refinado, vamos dizer assim, exatamente o que eles precisam. E além disso, a gente teve muito desenvolvimento na parte científica nutricional desses animais. Hoje a gente entende a exigência desses animais muito a fundo e além disso também temos muitas tecnologias para nos amparar nesse sentido, como softwares, como inclusive
algumas tecnologias digitais que venham amparar a gente nessa produção animal. Até pegando o gancho nessa sua pergunta, quais são as inovações quando a gente fala desse universo nutricional para os animais, para os bovinos, seja de corte ou de leite? Jaque, bastante coisa acontece nesse mercado, é um mercado bastante dinâmico e sempre a gente está procurando alternativas que venham a melhorar ainda mais, principalmente, não só a eficiência, mas a saúde dos animais. Então hoje a gente tem algumas tecnologias, inclusive nesse portfólio que eu trabalho, que visam esse objetivo, a saúde. A gente pensa muito em ruminantes, a gente pensava muito na questão ruminal. Hoje a gente já está olhando para outros órgãos, como o intestino, por exemplo, e alguns aditivos que conseguem modular essa função intestinal, eles vêm para dar um suporte aí na questão de imunidade dos animais também. E isso traz um diferencial bastante interessante, porque animais saudáveis produzem mais e são mais eficientes, consequentemente trazem um impacto positivo para a sustentabilidade do setor. Quando a gente fala dos ruminantes, né, o que você poderia dar de dica para os produtores, né? Quais são os principais desafios e as oportunidades que a gente tem nesse setor? Eu acredito que um grande desafio que os produtores têm hoje é a gestão da propriedade rural. Então, se a gestão estiver bastante afiada, se a gente tiver uma conscientização de que a gente precisa ter isso muito claro dentro da propriedade, a gente vai conseguir entender quais são as outras áreas que não estão funcionando bem. Então, acho que o primeiro é ter uma boa gestão e depois ter muito bem afiada a nutrição, usar tecnologias para melhorar a eficiência dos animais, pensando em sustentabilidade, não deixar de lado o manejo de dejetos. E acho que esses são alguns pontos que eu traria aí para os produtores atuais refletirem, né? Serão bastante eficientes os produtores que conseguirem monitorar esses pontos. Quando a gente fala, né, de nutrição, do mesmo jeito a genética, não são todos os produtores que fazem ainda, né? A gente tem um mercado muito grande pela frente para crescer. É importante a gente deixar claro, e aí eu gostaria de entender com você se a gente tem em números ou em perspectivas e experiências, quando um produtor começa a inserir a nutrição, né, dentro dessa produção, ela volta em quanto tempo? Ou seja, é um dinheiro investido, né, e não um dinheiro gasto. Com certeza, já que essa sua pergunta é muito boa. Eu não tenho números absolutos para te trazer aqui nesse momento, mas quando a gente tem uma nutrição do animal bem afiada, bem balanceada, ela traz resultados imediatos e ela pode ser formulada para um resultado em lucro, por exemplo. Então, é uma formulação de máximo lucro para o produtor. Então, eu acho que é muito interessante a gente trazer essa perspectiva de que a nutrição, o balanceamento, a formulação, ela é essencial e ela pode ser feita por diversos hoje players dos setores. Hoje as fábricas de ração proporcionam para os seus clientes esse tipo de serviço. Existem também formuladores, né, dentro das empresas, né, hoje eu trabalho na Cargill, que fazem essa formulação dentro dos clientes. E aí, como a cereja do bolo, vem os aditivos, né? Que aí a gente pode usar diversas tecnologias. Hoje temos um portfólio bastante amplo para impulsionar ainda mais os ganhos em performance para esses animais e, consequentemente, para o produtor. Hoje ainda é pequeno o número de produtores que, por exemplo, já aderiu aos aditivos? Hoje a gente entende que a adoção dos aditivos, né, a gente não tem esse dado específico, tá? Já que é um pouco da minha percepção do mercado, que cerca de 30%, 35% dos produtores de leite desse mercado utilizam aditivos. Existe uma pesquisa hoje para bovinos de corte que já cerca de 80% dos animais confinados recebem algum aditivo nutricional. Então, eu acredito que a gente tem muitos números para conquistar, ainda principalmente em bovinos de leite, mas essa é a minha percepção atual do negócio. E que isso, a partir do momento que o produtor rural começar a investir também nessa nutrição, né, nesses aditivos, é claro que ele vai ter uma produção com mais arrobas por hectare e, consequentemente, vai ter uma produção mais rentável, né?
Exatamente, Jaque. Esse é o ponto. Se tudo estiver afiado na fazenda, se tudo estiver rodando bem, o aditivo vem a incrementar ainda mais esse potencial do animal em ganhar mais peso e, consequentemente, melhorar a produtividade por hectare, que é como geralmente os produtores medem essa eficiência da produção. Muito legal. Bom, agora para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para a gente. Legal. Nossa, que palavras lindas. Nossa, muito bacana. Eu acho que motivação é uma palavra bem legal que está aqui em destaque e eu vou usar ela porque o agro é o que me motiva a continuar, né? Eu cresci, nasci no agro, né? Vi o meu pai trabalhar como produtor rural desde pequena e isso me motivou muito a fazer as escolhas que fiz para estar no agro até hoje. E ver esse agro crescer, ver esse agro se desenvolver, ver o tamanho da oportunidade que a gente tem aqui no Brasil ainda, como essa potência no agro, é o que realmente me motiva a continuar no setor e impulsionar a comunicação, a eficiência e a sustentabilidade. Que legal. Então, que outras mulheres também se motivem, né, com todo esse seu depoimento e que continuem aí no nosso setor. Precisamos cada vez mais de mulheres à frente dos seus negócios, liderando muito, mostrando, né, o que elas conhecem, dividindo aqui com a gente. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, já. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre o uso de fertilizantes e proteção ao meio ambiente. Você não pode perder, não sai daí.